Vamos voltar a falar, sobre a confirmação do nome do juiz Sérgio Moro como futuro ministro da Justiça. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que não vai interferir no trabalho dele e que qualquer um poderá ser investigado. O anúncio do nome do juiz federal para o Ministério da Justiça foi feito depois de um encontro entre Moro e Bolsonaro. Sérgio Moro viajou de Curitiba para o Rio num voo comercial no início da manhã. As repórteres Malu Mate para o Ministério da Justiça. O país precisa de uma agenda anticorrupção e uma agenda anticrime organizado. Se houver a possibilidade de uma implementação dessa agenda. Moro foi escoltado por policiais federais até a casa de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Foi recebido pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, por Jair Bolsonaro e o filho Flávio Bolsonaro, eleito senador do Rio pelo PSL. A resposta veio pouco depois das 11 da manhã com uma nota oficial de Sérgio Moro. Ele escreveu: "Fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda, Ação Lava Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais. De todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, devo desde logo afirmar que Sérgio Moro aceitou o convite. Jair Bolsonaro disse: sua agenda anticorrupção e anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis, será o nosso norte." No fim da tarde, Bolsonaro deu uma entrevista coletiva e comentou a nomeação de Sérgio Moro. Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. E um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei. Quem sabe uma fração da COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança, ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido. E bem como nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o seu trabalho lá. Da minha parte, sempre fui favorável a isso, deu sinal verde e ele, via nota, aceitou o convite. Não podemos continuar crescendo como está a violência no nosso país via crime organizado. E o caminho para combater isso é seguir o dinheiro. E você tem que ter meios para tal. E o Ministério da Justiça daria todos os meios para Sérgio Moro perseguir esse objetivo. O presidente eleito respondeu como pretende combater eventuais casos de corrupção dentro do governo e afirmou que qualquer um poderá ser investigado. Bem claro, a conversa entre nós, qualquer pessoa que porventura aí apareça nos noticiários policiais pode ser investigado e não vai sofrer qualquer interferência por parte da minha pessoa. Questionado sobre a possibilidade de a nomeação de Sérgio Moro enfraquecer a Lava Jato, Bolsonaro respondeu: ele mesmo tem falado que tem outros bons juízes no Brasil, muitos bons juízes. Na própria lá, a pena, a punição é em função do que está nos autos. O presidente eleito elogiou o trabalho do juiz Sérgio Moro contra a corrupção. Ele é uma pessoa que eu acho que o Brasil todo tem que reconhecer e reconhece o trabalho dele. Ele nos deu esperança de dias melhores combatendo a corrupção. Botou gente que ninguém imaginava um dia que poderia ser presa por 10 minutos. Tá? E foi fundo, com seu conhecimento, investigando, apurando e punindo em primeira instância todas aquelas pessoas sem aceitar a pressão de quem quer que seja. A pasta que Sérgio Moro irá comandar deve englobar setores do governo que atualmente estão ligados a outros ministérios. Por isso, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que Moro irá comandar um super Ministério da Justiça. O novo Ministério da Justiça vai nascer de uma fusão com o atual Ministério da Segurança Pública, criado no governo Temer. Ficarão sob a responsabilidade direta de Sérgio Moro vários órgãos que atuam no combate ao crime, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que controla a Força Nacional, o Departamento Penitenciário, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Secretaria Nacional de Justiça, que cuida de refugiados e recuperação de dinheiro desviado para o exterior, e a Comissão de Anistia, que trata dos casos de violação de direitos humanos na ditadura militar.
Ao Ministério da Justiça também estão vinculadas a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio e o CAD, órgão que atua na defesa da concorrência. Além disso, o novo ministério deve absorver uma parte do COAF, que combate lavagem de dinheiro e hoje é vinculado ao Ministério da Fazenda. O superministério também pode abrigar a Controladoria Geral da União. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que Moro terá carta branca para escolher a nova equipe. A ideia é montar uma... Em nota, o PT afirmou que Moro sempre foi um juiz parcial e que isso fica evidenciado quando ele assume um cargo no governo que ajudou a ele da delação do ex-ministro Antônio Palocci na semana anterior ao primeiro turno. E concluiu: o juiz Moro anuncia que largará a magistratura para ser ministro do governo que viabilizou a eleição com suas decisões. Manuela Dávila, a candidata a vice-presidente derrotada na chapa do PT, disse que ao aceitar o convite, Sérgio Moro decide tirar a toga para fazer política. Na entrevista que concedeu no Rio, Bolsonaro respondeu a críticas sobre a escolha de Sérgio Moro. Como é que o senhor responde às críticas do PT sobre a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça? Se eles estão reclamando é porque... Seis meses atrás, um encontro no aeroporto, eu apertei a mão dele e ele apertou a mão e foi embora, não bateu um papo comigo. Logicamente ficou meio estranha aquela situação, mas 15 dias depois ele ligou para mim, eu falei com quase 20 minutos com ele, eu estava no Piauí, e foi desfeito o mal-entendido. E eu falei que ele tinha que ter um comportamento semelhante àquele mesmo, qualquer afinidade com política, né, poderia dar margem para crítica futura. Fora isso, nunca eu conversei, eu apertei a mão do Sérgio Moro em lugar nenhum. Tenho um profundo respeito por ele, o que me fez, acabando as eleições, convidá-lo para a gente bater um papo e, quem sabe, né, acertar a vinda dele para a Justiça, como ele aceitou, como estava aberto para ele também, a questão do Supremo no futuro.